Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é expatriação virtual. Será que expatriação virtual funciona? O que é expatriação virtual? Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas, já trabalhei muito com expatriados e continuo trabalhando. E quero conversar com você sobre essa nova modalidade de expatriação, que é a expatriação virtual, e contar quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de modelo de trabalho. Eu vou te contar tudo isso logo depois da vinheta. Bom, vamos ao conceito de expatriação virtual. A expatriação virtual surgiu com a onda do trabalho remoto. E as empresas multinacionais pensaram, será que a gente realmente precisa fazer a movimentação desse executivo e de sua família para um outro país? Esse executivo não poderia trabalhar à distância? Então, assim, como é que funciona a expatriação virtual na prática? Por exemplo, um executivo brasileiro, ele assume uma unidade fabril na Alemanha e ele continua morando e trabalhando no Brasil e gerenciando essa unidade fabril, esse projeto ou essa equipe à distância, através do trabalho remoto. Muitas vezes esse executivo trabalha da sua casa, então ele faz um trabalho em home office. Então a gente vai ver quais são as vantagens e as desvantagens dessa expatriação virtual para a gente conseguir compreender em que casos a expatriação virtual pode funcionar ou se não funciona em caso nenhum. Mas antes da gente falar das vantagens da expatriação virtual, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, porque me contaram que quem se inscreve no canal da Synchrony tem muito mais chance de ganhar na Mega Sena. Tudo isso por causa das pedrinhas da sorte que eu distribuo sempre. Então já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente ter acesso a esse conteúdo e deixe seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, vamos às vantagens da expatriação virtual? São várias e eu quero te contar. Vamos lá! Eu quero aproveitar e te dar uma dica. Nesse canal a gente tem um vídeo, aliás tem vários, né? Mas eu vou destacar esse. Tem um vídeo sobre a expatriação tradicional, porque eu imagino que se você acessou esse vídeo, você tem interesse no tema. Então esse vídeo se chama Expatriados, Vantagens e Desvantagens. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. E para os que estão se perguntando que empresas que já utilizam a expatriação virtual, eu queria te contar que a Mondelez já usa, a Bayer já usa, a Tetra Pak já usa. Então, várias empresas globais já utilizam a expatriação virtual. Bom, mas a gente precisa falar das vantagens da expatriação virtual, né? A primeira vantagem de uma expatriação virtual é a ausência de burocracia. Então, você não precisa do visto de permanência daquele expatriado no seu país de destino e nem do visto de permanência da família. Então, essa já é uma grande vantagem, concordam? Então, basta você fazer o contrato de trabalho e você já pode começar imediatamente a ter aquele expatriado virtualmente disponível para a sua empresa. A segunda vantagem da expatriação virtual é que você tem uma adaptação muito facilitada desse executivo e de sua família e essa nova modalidade de trabalho. Porque pensa o seguinte, quando um executivo assume, por exemplo, uma posição na Alemanha, como eu citei no exemplo anterior, a família toda se muda para a Alemanha e as crianças vão ter que ir para uma escola internacional, uma escola alemã, e essa família vai ter que se adaptar à vizinhança e vai estar longe de casa e todas aquelas questões da expatriação que a gente já conhece. Na expatriação virtual isso não acontece. Por quê? Porque a família continua morando na sua casa, no país de origem, as crianças continuam indo para a mesma escola, elas têm contato com os avós, com os tios, com a família. Então, a adaptação cultural é uma adaptação exclusiva do executivo que vai ter contato com aquele país de destino e não da família toda.
Então, essa sem dúvida é uma grande vantagem também da expatriação virtual. Vamos para a próxima? Essa vantagem vocês vão adorar da expatriação virtual. Na expatriação virtual, o expatriado ganha em euros, em dólares e continua morando no Brasil. Que tal, hein? É muito bom, né? Então vai fazendo a conta aí, vezes 5, vezes 6, né? Então, assim, essa é uma grande vantagem da expatriação virtual, porque o expatriado ele acaba recebendo numa moeda estrangeira e ele tem um grande ganho com o câmbio, né? Então é muito interessante, todo mundo adora. Bom, por falar em adorar, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais. Então a gente tem páginas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter e todos os dias a gente publica conteúdo por lá. Então você não pode perder. Então basta você buscar nessas redes sociais por Synchrony Consultoria, nos seguir lá, você não paga nada para fazer isso e você recebe notícias da Synchrony todos os dias. Tô te esperando lá. Uma outra vantagem da expatriação virtual é que muitas vezes esse executivo ou essa executiva trabalham em home office e isso, na maior parte das vezes, aumenta a sua qualidade de vida. Bom, se você trabalha em home office, eu tenho 2 vídeos nesse canal, parte 1 e parte 2, chamado Como Trabalhar Bem em Home Office. Eu tenho dicas bem práticas para você ser mais feliz e ter mais produtividade trabalhando em casa. Então eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder acessar depois. Então, em muitos casos, esse executivo, ele não tem uma unidade da empresa dele naquele país de origem dele ou na cidade em que ele mora. Então, isso faz com que ele acabe trabalhando em home office e isso tem uma série de vantagens também. Uma outra grande vantagem da expatriação virtual é que esse executivo e sua família não precisam ter o incômodo de fazer toda aquela mudança. Então, vende tudo, vê como é que faz, a casa vai ficar fechada, enfim, né? Então, isso não existe porque eles vão continuar permanecendo na mesma casa. E para as empresas, isso reduz o custo da mudança, né? Então, na maior parte dos casos, ou em todos os casos que eu conheço, a empresa auxilia com as despesas de mudança e isso não acontece na expatriação virtual. Então, as empresas ficam bastante felizes com essa vantagem também. Uma das grandes vantagens também da expatriação virtual é que aumenta a possibilidade das empresas terem diversidade em cargos estratégicos. Porque penso o seguinte, se eu tiver que trazer expatriados de diferentes continentes, por exemplo, para atuar no Brasil, eu vou ter que ter uma questão de custo, né, de transferência, eu tenho uma questão de adaptação dessas diferentes nacionalidades no Brasil e através da expatriação virtual isso fica muito mais fácil, porque cada um fica no seu país de origem, continua tendo acesso à cultura local e pode trazer para esses cargos estratégicos a sua visão. Por exemplo, o indiano vai trazer a sua visão do mercado indiano, estando na Índia e não como expatriado no Brasil. Então, essa é uma grande vantagem da expatriação virtual. Bom, vamos agora ver as desvantagens da expatriação virtual? Vamos lá! Bom, antes da gente falar das desvantagens da expatriação virtual, que infelizmente também são grandes, eu queria dizer para você que lá no blog da Synchrony eu deixei um artigo chamado Equipes Multiculturais, Convivendo com Estrangeiros no Trabalho. Vou deixar o link desse artigo na descrição e nos comentários desse vídeo e nesse artigo você tem dicas muito práticas de como gerenciar uma equipe multicultural. Então você precisa ler, né? Bom, lá no blog da Synchrony a gente tem uma série de artigos, vídeos, outros materiais, vários deles gratuitos. Então basta você acessar synchronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. Bom, uma das grandes desvantagens da expatriação virtual é que as relações remotas, online, à distância, não causam o mesmo impacto que as relações presenciais.
E eu acredito que vai ser assim, ou para sempre ou por muito tempo, a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande de tecnologia. Então, quando a gente fala de confiança, de conexão, de estabelecer um relacionamento próximo, a gente sabe que as relações presenciais, elas precisam acontecer. Então não adianta você se iludir achando que você vai ser um expatriado virtual e que você nunca vai precisar ir naquele país de destino para ter reuniões, para se reunir com as pessoas, para conversar olhando olho no olho. Então é muito importante que essa questão presencial aconteça, ainda que você seja um expatriado virtual. Então, como a gente viu na dica anterior, as reuniões presenciais vão continuar sendo necessárias. Então, as viagens a trabalho vão ser necessárias para aquele país de destino. E lembre o seguinte: se acontecer uma emergência, alguma coisa grave, esse expatriado virtual muitas vezes vai ter que sair correndo de casa, inesperadamente, vai ter que ir para o seu país de destino e ele muitas vezes vai ter que ficar por lá até resolver aquela situação de emergência. E isso pode levar semanas ou meses, né? Então, isso tem um impacto na sua família, por exemplo, no Brasil, né? No seu país de origem. Então, ao aceitar uma expatriação virtual, tenha isso em mente. As viagens de trabalho vão acontecer, elas são necessárias e as saídas de emergência também. Uma outra desvantagem da expatriação virtual é que ela só vai funcionar com equipes que tenham alta maturidade, porque é o mesmo caso das equipes autogerenciáveis, né? Então, se eu tenho um líder que ele está geograficamente distante, por mais que a gente esteja lá numa relação online, no trabalho remoto, eu vou precisar que essas pessoas que estão lá no país de destino tenham maturidade para assumir autorresponsabilidade. Então, essa também é uma desvantagem da expatriação virtual. O fato de você não estar presente pode fazer algumas coisas desandarem no trabalho. Então, lembre-se disso: a expatriação virtual vai funcionar em equipes de alta maturidade. O choque cultural também pode ser uma desvantagem na expatriação virtual, da mesma forma que acontece com a expatriação tradicional. Porque veja, se você tem um executivo ou uma executiva brasileira lidando com chineses, não é a relação online, virtual, o trabalho remoto que vai espantar ou eliminar esse choque cultural. Então, é importante que na expatriação virtual também exista a preparação desse expatriado para lidar com a sua cultura de destino e, se possível, fazer um trabalho com essa equipe no exterior para receber esse executivo ou essa executiva brasileira, por exemplo, né? Então, para você entender um pouco melhor sobre o choque cultural, eu deixei nesse canal um vídeo chamado Expatriação, reduz o choque cultural. Então vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Então o que eu diria? Olha, se você vai fazer a expatriação virtual de alguém, tome os mesmos cuidados de seleção desse expatriado e de sua família que você faria numa expatriação tradicional. Essa é a forma mais conservadora e mais segura de garantir que essa expatriação virtual dê certo. Bom, uma outra desvantagem da expatriação virtual, vocês viram quantas desvantagens tem? Pois é que a expatriação virtual ela não é possível de ser realizada para todos os cargos. Então, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, fez contato comigo um piloto de avião brasileiro que conseguiu um emprego na Albânia. E ele pretende levar a sua família e pretende fazer um trabalho de preparação intercultural. Então, até o momento, pelo menos que eu saiba, pilotos de avião não podem fazer expatriação virtual e nem trabalhar em home office. Eu não sei vocês, eu prefiro que o piloto esteja no avião e não trabalhando à distância. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha. Então, é importante ressaltar isso. A expatriação virtual, ela vai funcionar para cargos em que as condições de trabalho permitam isso. Então, que a gente tenha uma equipe de alta maturidade,
que seja um trabalho que possa ser realizado à distância. Então não é para todo mundo, não é para todo tipo de trabalho, e essa também claramente é uma desvantagem. A última desvantagem, mas se a gente for pensar um pouco mais, a gente acha outras, é que a família não vai ter experiência internacional. Então eu conheço muitos filhos de expatriados que aproveitaram a expatriação dos pais, né? Os cônjuges dos expatriados aproveitaram para estudar, para conhecer um outro país, conhecer uma outra cultura, né? Desenvolver o seu mindset intercultural. Então, assim, muitas coisas boas podem acontecer para a família do expatriado quando essa família sabe aproveitar a expatriação. E isso não acontece, infelizmente, na expatriação virtual. E além disso, aquele executivo ou aquela executiva passa a trabalhar em home office. E essa não é uma boa notícia em todas as famílias. Então, home office, o trabalho remoto, não é para todo mundo. Então, eu deixei um vídeo nesse canal chamado Como Gerenciar Pessoas em Home Office. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo, onde eu falo de quais são as condições que uma pessoa deve ter para se dar bem no home office, e não é para todo mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham refletido sobre a expatriação virtual. Ela funciona assim em casos muito específicos, então cuidado ao sair adotando trabalho remoto e expatriação virtual sem os cuidados necessários, porque pode desandar, pode ser um desastre. Então, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, porque todas as semanas a gente tem vídeos como esse. Curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. O que você achou da expatriação virtual? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!